Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Começa mais uma edição do programa Contraponto, com a presença de Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, Cat na produção, Cléo no comando da nave-mãe, na mesa de som, direção de Albino Castro, e com a presença hoje, que nos dá muito prazer e muita honra, do professor, advogado, criminalista, procurador, ex-procurador da Justiça de São Paulo, uma pessoa com longa vivência nos meios jurídicos do país, o professor Roberto Tardelli, a quem eu gostaria primeiro de dar boa tarde. Uma boa tarde. O professor é por sua conta, eu não sou professor de nada. Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Bom, mas nós somos seus alunos. E que fico muito honrado, eu acho que nada melhor do que falar no AM. O AM é uma delícia. Bom, como a gente sempre faz, vamos lembrar que o nosso WhatsApp é 11 99583 9700, 11 99583 9700. O nosso endereço no Facebook é Programa Contraponto Trianon, Programa Contraponto Trianon, onde você nos vê agora ao vivo e tem acesso aos vídeos anteriores. E estamos sendo compartilhados pelo pessoal dos Jornalistas Livres, pelo pessoal do Cafezinho, do nosso querido Miguel do Rosário, e pela Rádio Timbiras do Maranhão. Lembrando a vocês também que vocês podem ter acesso a todos os vídeos no programa Contraponto Trianon no Facebook. E que a gente pede, evidentemente, para quem gostar do programa, para quem nos segue, para quem que acha que nós somos um palco de debate livre, arejado, progressista e democrático, que curtam e compartilhem a nossa página. Curtam e compartilhem o nosso vídeo, nossa página, que é disso que depende a nossa manutenção no ar, a manutenção desse espaço para a discussão política no Brasil de hoje, no Brasil tão conturbado de hoje. Bom, como a gente faz, professor? Professor não. Doutor Tardelli. Doutor Tardelli. A gente sempre chama a nossa querida Flávia Rocha Mello, que é a nossa jornalista em Brasília, que dá as últimas informações aí do panorama político nacional, que evidentemente é marcado pelo julgamento amanhã no TRF4 de Porto Alegre, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Flávia, quais são as novidades aí de momento, aí do governo, julgamento e assim por diante? É isso mesmo, Ricardo. Os olhos aqui estão voltados para Porto Alegre. Então a cidade está bem tranquila, porque os parlamentares estão em recesso, o judiciário também só está tendo um julgamento importante ou de urgência, e o Temer viajou para a Suíça, onde amanhã ele participa do Fórum Econômico Mundial. Ele vai falar, vai tentar vender um Brasil que não existe lá para os investidores. Então, assim, aqui hoje não teve nenhuma reunião, não teve nada. Está todo mundo esperando o julgamento de amanhã. Certo. Bom, então está todo mundo aí. Inclusive o Temer lá, ele deu uma pequena entrevista lá na Suíça, eu pude ouvir em algum lugar, dizendo que realmente amanhã o que vai dominar o noticiário vai ser o julgamento do ex-presidente Lula. Ele falou que ele admite a participação dele vai ser ofuscada pelo julgamento. Bom, falou então que o julgamento mostra que as instituições estão funcionando. Eu achei engraçado, Flávia, que o repórter da Rede Globo perguntou para ele chegando, né? Qual é a expectativa do senhor para a reunião aqui? Ele falou, eu vou falar de um novo Brasil que existe hoje. Aí o repórter ele riu também, eu devia ter perguntado que Brasil, né? O da inflação, da febre amarela, do GEDEL, do desemprego, né? Assim, não, ficou naquilo, eu vou falar que existe um novo Brasil. Falei, coitado dele. O único Brasil novo que pode ter no governo dele é a Cristiane Brasil. Mas nem ele, nem ela. Nem ela consegue entrar, né? Quer dizer, então o Brasil que ele está vendendo é o Brasil velho. Bom. E o Ministério dela mostra números desastrosos, que o desemprego continua crescendo, houve mais fechamento de vagas em 2017 do que a abertura. Então, o desemprego crescendo aí, e ela não assume nem o Ministério. Quer dizer, todas aquelas frases assim, já estamos melhorando, a coisa tá saindo do atoleiro, é tudo conversa fiada. E ele está lá na Suíça, no meio. Tomara que não tenha uma avalanche de neve, porque em Davos parece que está um inferno, as pessoas não conseguem chegar. É mal nevasca e 19 Pelo amor de Deus. Mas está melhor do que no zoológico de São Paulo. Está fechado. Que foi fechado hoje porque morreu um bugio de febre amarela.
Morreu um bugio, acharam um bugio morto de febre amarela na região do Zoológico de São Paulo, que hoje foi fechado. E isso porque o Ricardo Barros da Saúde, há cerca de um mês e meio atrás, disse que estava tudo bem. Que o surto da febre amarela estava dominado, que tudo bem, tranquilo. O Alckmin vem batendo também aqui, né? Que está tudo sob controle, está tudo tranquilo. Não. E ele falou que o bugio era um bugio fruto do tráfico de animais. Aí entrou lá um cientista, um especialista ali, acho que do Instituto Butantan, dizendo que não, que aquele macaco é daquela região. É macaco velho. É macaco velho. É daquela região. Não sei se vocês viram o Iotim lá, que é o maior museu a céu aberto Também do Brasil. só entra lá com vacina, né? Só entra se for vacinado. Tá. E eu acho que o ministro da Saúde está viajando também, né? Não, ele não viajou. Ele ficou. Ele ficou. Ele cancelou. Ele da viagem. Não, o cara se tocou que ia ser de Vai ver que ele está com febre amarela. Sei lá. Vai ver que ele não tomou vacina. Não tomou vacina, não pode viajar, né? Bom, vamos direto para o assunto, que é o assunto dos assuntos, e que o Dr. Tardelli vai discutir, conversar, debater, explicar e tentar, enfim, iluminar um pouco toda essa discussão que precede o julgamento do ex-presidente Lula amanhã. Antes do senhor falar, que eu quero que o senhor fale em geral sobre o julgamento, eu queria ler rapidamente aqui alguns trechos no artigo que saiu hoje do The New York Times, que é simplesmente o jornal mais importante do mundo. Que é um jornal insuspeito, porque não se pode dizer que ele seja petista, que ele seja vermelho, que ele seja do MST, do MTST, e que interpreta de uma maneira diferente do que da mídia nacional, porque a democracia nos Estados Unidos é um pouco diferente da democracia aqui. É um artigo na seção de opinião. Só antes de você ler uns trechos, eu queria só salientar assim, que nas redes sociais é curioso que você posta um artigo do New York Times, às vezes em uns comentários assim, esse jornal é comunista, petralha. As pessoas não têm a menor noção. Chamaram o El País de petralho, Liberação, o New York Times, daqui a pouco chamou o Observatório Romano de comunista. De comunista, de bolchevique. Bom, e o Mark Weisbrot, o meu inglês ali não é muito católico, mas ele diz o seguinte no artigo. O título do artigo é o seguinte: a democracia brasileira sendo empurrada para o abismo. Então, só lendo alguns trechos, ele diz o seguinte, que a democracia brasileira, nesse momento, está mais fraca, nunca esteve tão fraca, desde o momento em que o regime militar terminou no Brasil. Quer dizer, ele compara a época de hoje com a época do fim do regime militar. E hoje ela estaria mais fraca do que na época em que o regime militar acabou. Ele fala também que não existe nenhuma pretensão de que o TRF4, que vai julgar o presidente Lula, possa ser imparcial. Ele lembra que o presidente da corte já disse para todo mundo, deu uma entrevista à imprensa, dizendo que a sentença do juiz Sérgio Moro, em relação à condenação dele a 9 anos de prisão, foi tecnicamente irretocável. E sua chefe de gabinete pôs um abaixo-assinado no Facebook pedindo a condenação do Lula. Diz também o mesmo artigo que o juiz Sérgio Moro já demonstrou diversas vezes o seu partidarismo e sua falta de parcialidade, a sua falta de imparcialidade, em diversas ocasiões. As provas contra o senhor, eles chamam Lula de Mr. da Silva, estão abaixo de qualquer padrão que poderiam ser levados a sério, por exemplo, pelo sistema judicial americano. Vou repetir essa frase que é importante. As provas contra, as evidências contra o senhor Mr. da Silva estão abaixo de qualquer padrão que pudesse ser levado a sério, por exemplo, pelo sistema judicial americano. Lembra que a corrupção, a alegada corrupção que teria sido recebida por Mr. da Silva, é um apartamento que pertence ao AS. Não há nenhum documento, nenhuma evidência em papel que Mr. da Silva ou sua mulher, Dona Marisa, que já morreu, tenham recebido, alugado, ou mesmo tenham morado no apartamento, muito menos aceitado ele como qualquer tipo de presente. Qualquer tipo de presente ou qualquer tipo de propina. Depois, lembra que toda acusação é baseada
pelo depoimento do senhor Léo Pinheiro, que tinha uma sentença, que estava preso preventivamente e que só teve a sua pena reduzida depois que ele aceitou depor nos termos que o juiz Moro colocava ao seu depoimento, ou seja, que ele aceitasse incriminar Mr. da Silva, presidente Lula, no processo. Então, só para concluir, ele diz o seguinte, que talvez o fato mais importante desse julgamento é que o Brasil possa sair dele com uma democracia muito mais frágil, uma democracia eleitoral muito mais frágil do que ele entrou, onde um judiciário politizado pode excluir um líder político popular da corrida eleitoral, o que seria uma calamidade para os brasileiros, a região e todo mundo. Bom, doutor Tardelli, o senhor concorda? Como é que o senhor vê esse julgamento? Qual a opinião do senhor? Porque esse artigo está tendo ampla repercussão na rede, viralizou e tudo mais justamente por isso, porque é do The New York Times. Eu entendo, e eu vou tentar ser bastante simples e evitar exorcizar de mim qualquer expectativa do juridiquês. A minha intenção é fazer com que o taxista, quem esteja nos ouvindo agora, onde quer que esteja, compreenda exatamente quais as razões pelas quais a comunidade jurídica internacional, a comunidade jurídica brasileira, não está de cabelo em pé, ela está esperando amanhã duas coisas. Ou nós começamos a retomar o caminho da legalidade, que já está muito longe, nós já estamos muito longe da legalidade. Já perdemos o bonde, né? Já perdemos o bonde da legalidade há muito tempo. Isso a gente vai falar no curso da nossa conversa. Ou caímos de vez num despenhadeiro que nos sinaliza uma situação caótica em que nós vamos perder completamente a expectativa de ter aquilo que minimamente qualquer pessoa gostaria de ter na sua vida, quem a julgasse com isenção. Eu vou tentar fazer com um amigo que está nos ouvindo um jogo de raciocínio. Imagine que você fosse ser julgado por alguém que, de antemão, resolvesse que você já seria condenado antes mesmo do processo instaurar. Se isso acontecesse, e vamos dar um exemplo doméstico, um exemplo comum, do parceiro, da parceira ciumenta, certo? Ele já sabe, ele vai te condenar, independentemente do teu motivo. Então, todas aquelas perguntas, toda aquela conversa, toda aquela DR que se estabelece, o processo é uma DR social, vamos dizer assim, certo? É uma farsa. Porque o resultado já estava estabelecido de antemão. Já peguei o cara na cama, o batom tá na cueca e pronto. Quando vem a notícia de que o presidente Lula havia recebido um apartamento como propina, a primeira coisa que assustou a gente do meio jurídico é exatamente a propina da forma como se estabeleceu, com um bem imóvel como propina. Deve ter sido o primeiro no mundo como propina. Isso quebra completamente qualquer lógica do crime. Quem recebe propina vai receber a propina em algo volátil, dinheiro. Eu não vou receber propina em tijolo, com endereço, com CEP, com você fotografado, né? Isso já causa um ridículo de saída. Quando a gente percebe que essa propina, esse apartamento de propina, na verdade, não mais pertencia àquela entidade, àquela empresa que teria oferecido o apartamento, então nós já caímos num beco escuro. O que eu estou dizendo, meu amigo ouvinte? Estou dizendo para você o seguinte. Quando tal apartamento teria sido oferecido para o Lula, ele já não pertencia mais ao